Olá, esse é o nosso quinto episódio do podcast Racialidades em Pauta, um programa em parceria com o curso de Publicidade e Propaganda das Unides Palmares. Sejam bem-vindos. Olá, como a professora Amara já comentou, o podcast Racialidades em Pauta é uma parceria entre a Coordenação de Publicidade e Propaganda e o CEP Racial aqui da Universidade de Zumbi dos Palmares. E hoje nós temos o grande prazer e a honra de receber o professor Leonardo Prado Ribeiro, que é advogado, doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, bacharel em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É membro também do Grupo de Pesquisa e Estudo Estado e Direito no Policiamento Social Brasileiro. Então, é uma honra estar com o professor Leonardo, que também é professor aqui da Universidade dos Luiz Palmares. É um prazer estar contigo. Prazer o meu, de novo, muito obrigado. Falo que eu gosto muito de receber os convites de vocês, até porque os temas que a gente tem para tratar são sempre muito relevantes, e ainda mais para esse público seleto que a gente trata. Com certeza. E hoje nós vamos abordar um assunto que está no noticiário, né, no rede nacional, que é a prisão do MC hoje, e que houve, então, uma medialização, né, uma espetacularização, né, da grande mídia em relação a essa prisão. E nós vamos tentar aqui destrinchar um pouquinho como é que foi isso, o que está por trás disso, em termos raciais, né? Por isso que a presença do professor Leonardo aqui é fundamental para essa análise. Professor, inicialmente, que o senhor vê essa questão? Olha, a gente coloca como espetacularização não à toa, né? Não foi uma prisão simples, não foi simplesmente um mandado de busca e apreensão. Não, foi televisionado, e isso não é à toa. Foi no primeiro período da manhã também, que é permitido por lei. Isso é algo já bastante antigo, mas quando há necessidade, eu acho difícil que haja uma necessidade logo de uma primeira abordagem dessa forma pelos crimes que foram informados ali na investigação policial. Né? Então, quando você chega num primeiro momento da manhã, primeiro horário da manhã, 6 da manhã, a polícia bate a porta, você já pega a pessoa totalmente despreparada. Né? A pessoa que estava preparada para, quem sabe, acordar naquele momento, ou já estava acordada, ou ia acordar mais à frente. Então, você pega a pessoa ali de pijama, no caso dele ali, ele foi retirado de casa já segurado pelos policiais, sem camisa, foi um mise-en-scène todo, né, pela polícia. E não à toa foi televisionado aqui. A polícia, ela tem o dever de ir lá cumprir o mandado, claro, mas alguém notificou a mídia antes, falou, ó, estejam lá, porque isso vai acontecer, estejam lá nesse horário. Então foi pensada essa espetacularização. Isso é direcionado, isso é pensado, isso é para fragilizar, e não é fragilizar apenas o MC Pose do Ouro, é para fragilizar quem participa de movimentos culturais periféricos, que é o caso dele. Não é só porque ele já tem uma certa, um certo poder aquisitivo, já é conhecido, já tem um público cativo. Não, ele faz parte de um movimento que é de periferia, basicamente. Ele canta funk, ele não canta qualquer outra coisa. Então, assim, eu estava falando isso logo no dia que aconteceu. Se você canta funk, rap ou trap aqui no Brasil, você já está direcionado, sugestionado a isso que aconteceu. E isso vem para reforçar. Essa espetacularização não é à toa. Eu falo isso por quê? Porque existem diversos outros casos de pessoas também com supostos envolvimentos em crime ou em crimes que não são tratados dessa forma. Quando quando vai para a mídia, não é televisionado ao vivo
não é mediatizado, não é espetacularizado da forma que foi. Então, o caso dele foi seletivo e proposital. Tá? Quando a gente fala de reflete o racismo estrutural, mas no Brasil isso foi todas esse espetáculo que foi criado é justamente para reforçar esse racismo estrutural, como que dizer que mantém por trás, né, dos bastidores uma estrutura que reforça o poder, Sim. que no final das contas é o racismo estrutural. Sim, e note, assim, há quem negue a existência de um racismo, que aí a gente pode colocar como estrutural, como sistêmico, isso não vai mudar em absoluto a realidade brasileira, a realidade social brasileira. Há quem negue isso, falando que o problema do Brasil é só desigualdade social. É desigualdade social também, mas é racial. Né? No caso dele, ele tem dinheiro. Então não tem desigualdade social que diferenciaria ele de alguém da elite. Mas é necessário colocar na mídia, e a mídia vai formando a opinião pública, vai formando o imaginário do povo, o inconsciente do povo. É necessário colocar isso na mídia ali, ó. Um funkeiro, ele está algemado, ele está sem camisa, ele está cercado de policiais, saindo de sua casa. Isso reforça toda a imagem que já é dita na mídia. Porque se você fica falando muito tempo e não tem nenhuma imagem para mostrar, é óbvio que isso é uma falácia. Então você tem que criar imagem, às vezes, também. Óbvio, Todo esse teatro para reforçar que ele está dentro do estereótipo do exatamente. criminoso. Exatamente. Até mesmo pelos Para crimes, justificar né? também. Os crimes que disseram que ele praticou, que envolvimento com facção criminosa, com tráfico de drogas, etc. Ele já teve passagem pela polícia pelos mesmos crimes. Ele não é uma pessoa que, em sua vida toda, se manteve longe da criminalidade. Mas ele mesmo fala isso, né? Ele fez parte, sim, do tráfico de droga, ele foi, sim, do Comando Vermelho, até porque para você fazer parte do tráfico de droga, principalmente no Rio de Janeiro, em alguma facção você vai ter que se aliar. E ele cumpriu a pena e se restabeleceu. A prisão no Brasil, a gente imagina que deva ter dupla finalidade. Punição, claro, até porque se eu tenho a ideia de uma punição, eu vou evitar praticar o crime, mas também a ressocialização. E no caso dele, ele teria sido ressocializado, já tem uma vida própria, tem uma carreira própria, e não tem mais envolvimento, pelo menos é o que ele alega, não tem mais envolvimento. Mas aqui pouco importa se ele tem ou se ele não tem. É isso que eu queria chamar a atenção aqui, que me parece, a gente acompanha pela mídia também, que a abordagem à prisão foi por conta da apologia ao crime nas letras, Sim, e não por algo que já foi comprovado que ele cometeu um crime. Então, isso tem uma certa repercussão nesse sentido, né? Da forma como ele foi preso, por algo que ainda não se tem comprovação. com certeza. E não é nem só questão de comprovação. A gente pode começar a se questionar o que é apologia. O que é apologia? Porque ele é um artista. Então, as letras dele são uma manifestação da arte. Não, ele não está falando para as pessoas irem e praticarem os crimes. Ele está falando sobre uma realidade social que, de fato, infelizmente, é muito comum no Brasil, mas é uma manifestação artística. E aí entra também na pauta de cerceamento de liberdade de expressão. Pode-se discutir essa questão, né? Sim, porque, assim, se eu falo que a letra dele tem apologia às drogas, eu vou falar que os dois filmes do Tropa de Elite também tem. Que qualquer filme que trate dessa temática também tem, qualquer novela que trate dessa temática também tem, qualquer outra manifestação artística que trate disso é apologia? Não necessariamente. Então, existem vários artistas que tratam dessa temática porque é a realidade social, talvez deles, talvez do público deles, e não só de criminalidade, é uma temática periférica apenas, não que retrate crime, mas que ninguém está ali fazendo apologia, muito pelo contrário.
Tá, eu confesso que assim, das letras do MC Close do Rodo, não fui me tornar um especialista da semana passada para hoje e nem pretendo. Eu acredito que ele tem um trabalho que tem o seu público cativo e tem que continuar tendo. Mas a maioria dessas letras, não especificamente dele, falam de trap, de funk, de rap, elas são letras que alertam sobre os perigos da criminalidade. E não letras que incentivam a replicar isso. E aí a gente tem, isso não é de hoje no Brasil, há pelo menos 6, 7 anos existe projeto de lei, e o pior é que esse projeto de lei é de iniciativa popular, não foi um projeto de lei que surgiu da Câmara, do Executivo, do Senado, é um projeto de lei que não veio de partido político, para criminalização do funk. Não é criminalização da letra, é criminalização do gênero musical. E isso é assustador, porque o mesmo funk, ele é há 10 anos, talvez, regravado como sertanejo e não tem nenhum problema. Então não é uma marca da letra, não é uma marca da música, é uma marca de quem está fazendo aquela arte, de onde aquela arte está sendo feita. E aí a gente pode reproduzir isso para vários outros artistas. Hoje, notadamente, diversos artistas de outros ramos têm comprovação de crimes ainda não dá para falar se é mais bárbaro ou menos bárbaro, mas por exemplo que trabalho análogo à escravidão em fazendas, cujo proprietário é um artista do sertanejo, né? Ou outros artistas de outras searas ligadas a bets também, que é um problema tão ruim, tão grave quanto as drogas, eu acredito, pelo menos para a psique de quem se vicia naquilo. Então, assim, não é essa espetacularização toda, é para, primeiro, não deixar dúvida. Olha, ele não é um investigado, ele não é um suspeito, ele é um criminoso. Ele é um criminoso. E por ser criminoso, então eu vou tratá-lo como criminoso. Ele vai ser colocado dessa forma na capa do jornal, só vão falar dele dessa forma, e aí vão ainda ter reforços. Por quê? Porque ele é levado para um presídio que, para ele sobreviver dentro daquele presídio, ele precisa declarar de que facção ele é. E isso acontece em quase qualquer presídio do Brasil. Você declara, pelo teu bairro mesmo, não precisa ser você que tem envolvimento, mas eu sou do bairro tal, e eu sei que quem domina aquele bairro é tal grupo criminoso, eu vou me declarar daquele grupo criminoso. Por quê? Porque se eu não me declarar de nenhum, eles podem, não digo que vão, mas eles podem propositalmente colocar essa pessoa numa ala ou numa cela que seja de outro grupo, de uma facção rival, e aquela facção rival, sabendo que você pode ao menos estar próximo ou minimamente envolvido, eles não vão deixar um inimigo ali vivo. E aí ele falece por qualquer atentado na cela. Então ele declarou também, como ele já tem um passado tendo participado do Comando Vermelho, ele declarou que que fazia parte ali, né, para ser colocado numa ala, numa cela do Comando Vermelho. E assim, infelizmente, né, a cidade do Rio de Janeiro, se você não está na Zona Sul, e aí a Zona Sul está bem delimitada também, é do Leme ao Leblon. Ali vai do Catete, Laranjeiras até o Leblon. Se você não está nessa área, você está em alguma área dominada por alguma organização criminosa. Pode ser uma facção, pode ser milícia. Mas você não está numa área que não tem dono livre. Então você corre risco se você, mesmo sendo uma pessoa neutra. E isso também, de novo, eu falei de uma região da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é extremamente elitizada, e existem outras áreas que não são periféricas no Rio de Janeiro, né, como a Zona Oeste, não toda a Zona Oeste, mas o início da Zona Oeste, que também é dominada por algum grupo. E se alguém for fazer algum show lá, ninguém vai falar que é apologia. Agora, por fazer show em favelas, em comunidades mais afastadas, isso já se torna, para algumas pessoas, apologia. Poxa, eu entendo que isso tem todo o envolvimento e reforço da economia do tráfico, mas você vai falar que um artista vai ser contratado, ele não vai prestar o serviço? Ou ele não vai ser contratado, ele vai negar o contrato? É um liame muito, muito tênue, porque
assim, são locais que já são marginalizados. E, de novo, a gente entra no racismo estrutural. Você é preso por CEP, você é criminalizado por CEP. Dependendo da tua cor ou do teu bairro, você pode ser ou cleptomaníaco ou ladrão. Não existe meio termo no Brasil. Você é o doente ou criminoso. É, e, e nesse caso, você criminaliza uma população inteira. A gente viu isso em 2022, por exemplo, quando algum político ia fazer simplesmente um comício em alguma região de favela no Rio de Janeiro. Falar, não, já tem envolvimento com tráfico, já tem envolvimento com grupo criminoso. E isso não é necessariamente verdade. Aliás, longe de ser perto da verdade. Isso. Eu acredito que isso tem o reforço desse estereótipo, e é justamente a espetacularização vem como causa e como consequência desse estereótipo, dessa racialização do debate, e que a gente precisa desvelar isso, né? A gente precisa tirar esse véu de neutralidade, que quem determinou a prisão ou quem cumpriu com a ordem de prisão estava simplesmente cumprindo o dever legal, ok, estava, mas isso tudo não tem um pano de fundo neutro. Na verdade, ele incomodou algum setor da sociedade que algum setor ficou incomodado Sim. com ele e criou todo esse cenário para conseguir prendê-lo e criou um roteiro, um checklist para não deixar a ponta solta Exato. completamente E e mostrar para a sociedade, né? é um setor que, de novo, a gente cai na mesma ideia. É um setor que se incomoda especificamente com determinadas manifestações culturais. Tá? Então, é um jovem negro vindo de periferia que enriqueceu. E, óbvio, ele enriqueceu ainda dentro do estereótipo. Porque ele não enriqueceu estudando, abrindo empresa, etc. Ele enriqueceu pela música. E aí a gente tem o estereótipo ou música ou esporte, né, para enriquecer um jovem ou uma jovem negra que vem de periferia. Não é óbvio, existem exceções, mas em regra só se pensa nisso. Só que ele, ao enriquecer, também não mudou os seus hábitos, né? Ele foi preso em Jacarepaguá, por exemplo. Ele não foi preso na Zona Sul. Ele continua ainda com os mesmos hábitos, com o mesmo ideal, tentando realmente provocar. Por exemplo, o que falam do funk? Falam que o funk é um péssimo exemplo, que é o caso dele. Ah, é um péssimo exemplo para os jovens, porque vai ensinar o menino a ser bandido e a menina a ser, sei lá, ter uma sexualidade que, segundo algumas pessoas, é errada, exagerada. Só que aí a gente volta de novo. Cantores de outros setores sem porte de arma, com arma nos shows. Isso, de novo, aos milhares. Cantores de outros setores com contratos com prefeituras de 700 mil, de 1 milhão, para fazer show para 10 mil pessoas. Cantores de outros setores cujo nome do espetáculo, do show que está cantando qualquer outra coisa, é cabaré. E que as mulheres não têm uma participação artística. Aliás, até tem, é artístico, mas não é o foco delas não é cantar, não é fazer a letra, não é tocar, é fazer a dança ou a performance no palco com roupa curta também. Então, qual que é a sexualidade que está sendo impedida nesse caso? Mas você acha que só até para eu fiz mais perguntas para finalizar, você acha que ele incomodou alguma facção, Olha, como que a gente fala, rival, ou foi alguém, dá para a gente falar isso, né? Alguém do poder, alguém do governo? Aliás, aproveitando, É. já, a gente já está caminhando para o nosso final, ligando essa questão que a Mara colocou, que é importante, mas também falando como é que a gente pode combater esse tipo de racismo, que eu acho que é importante. Ainda mais no Rio de Janeiro, complicado. Sim. Eu acho difícil a gente afirmar que ele incomodou especificamente um grupo, né? Eu acho que ele incomoda quem o movimento artístico dele incomoda. E aí talvez me faltem elementos para saber se ele de fato anteriormente tem incomodado políticos ou facções ou milícia ou qualquer coisa. Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Agora, combate, isso é muito difícil porque vai de conscientização, vai de reforço. Isso que a gente está fazendo talvez seja a melhor forma de combater que isso não ocorra também. Formações dentro de empresas, formações dentro de instituições
para a gente entender e fazer comparativo. Não é só falar, olha, ele foi preso, então é racismo. Porque ele pode vir a ser preso. Né? A gente estava falando do habeas corpus dele, né, que ele hoje saiu a determinação de habeas corpus para ele, com uma série de determinações. Então ele tem que voltar para assinar mensalmente, ele tem que entregar o passaporte. No mesmo dia, também sai a notícia de que a Carla Zambelli foi para a Itália, está, após receber a condenação, sua sentença de 10 anos de prisão. Veja, dele não tem sentença, não tem processo ainda. E se ele for condenado, se tudo seguir o rito legal, ele for condenado, a gente não está defendendo aqui o crime, né? Mas a Carla Zambelli, condenada, está na Itália e já falou que não vai voltar, porque ela tem dupla cidadania. Então, veja, ninguém pediu o passaporte dela antecipadamente. Né? Tá. É uma série de coisas que a gente precisa ir aos poucos construindo, se conscientizando. Eu acredito que a conscientização é o melhor e não sei se o único caminho. Muito bom. Obrigado, então, pela participação do professor Leonardo Prado. E a gente encerra mais um podcast Racialidades em Pauta. Até a próxima. Muito obrigado. Deixe seu like.